Yohaiô, mortais, saudações pra vocês. Lipe Gremory na voz da emoção. O Buda está online e vamos que vamos, né? Mais um belo dia no Megamon. E vamos para mais uma batalha contra os deuses espetacular. Em rumo à salvação da humanidade. Dito isso, mano, não esqueça de deixar seu like, compartilha aí o vídeo, né? Para todas as plataformas possíveis. E se você não é inscrito no canal e se você não for inimigo do conteúdo, né? Então se inscreva aí e ative o sininho para não perder novidades caso você queira ser um grande, né, jogador aqui no mundo Megamon. Bom, ontem eu fiz o vídeo, né, lancei aí até e tal, produzimos aí, né, o Black Killing, né, o famosinho aí, mano, da rapaziada, né, tá aqui o bichão, Boladation. Fiz ontem alguns testezinhos, nada, né, grandioso, mas deu para testar algumas coisas aí relevantes, né, para poder fazer a melhor, até então, as melhores tramóias aqui e ver se nós encaixamos algum time bacana aí para ele, né, até então. Vou falar aqui, né, sobre a respeito do seu Z-Move, até então aí para aqueles, né, movimento Z, né, para aqueles que não sabem, jogadores novos, estreantes, né, Z-Move é um update, né, mais avançado que naturalmente todos vão desbloquear aí no level 85, que você vai necessitar, se eu me engano, eu acho que até o nível 95 ou 100, tá? Para poder desbloquear todas as máquinas completamente, eu acho que você tem que ser um nível 100 ou mais. Beleza? Então assim, inicialmente você vai liberar algumas máquinas, por quê? Porque elas pedem requerimentos, tá? Se você ver aqui, ó, ativar efeito precisa, né? Desses requerimentos aqui. Movimento Z alcançar estágio 2, né? Ou seja, você avançar a primeira máquina ali. Estrela do Pokémon, né? Tem que estar upado no caso aqui, né? Ó, pelo menos ele tem que estar aqui, no caso, nova estrela. O avanço alcançou lendário mais 1. Intimidade tem que ser pelo menos 200. Tá? Então assim, cada máquina, né, vai pedir algum tipo de update, tá? Você vê aqui, ó, essa aqui já tem outro lance, ó. É a máquina anterior, né? Tá toda completinha. A soma dos valores individuais, que é aquele, né, tipo um negócio de atributos até então, no mínimo 160. Naturalmente você vai ter que ter o Pokémon quase todo 31 ali, né? E a soma de estrela tem que estar pelo menos 12, tá? Isso é para pelo menos chegar até a passiva, tá? A passiva dele aqui, ó. Tá vendo aqui o nome aqui, ó, Passive Up, né? Ou seja, um melhoramento na passiva que você pode estar olhando, ó, se apertar nesse livrinho aqui abaixo. Tá, você liberando, você vai ver tudo que ganha, ó. Aqui a primeira máquina concluída ali, né? Pela metade, ganha 3% de HP. Concluiu a máquina toda, ó, estágio 1, máquina número 8, né? A resistência à habilidade suprema e dano de habilidade suprema mais 3%. Foi aqui, ó, estágio 2, né? Máquina número 2 até a fase 4, né? Ou seja, até o quarto componente. Beleza? Ataque físico especial no final da segunda máquina, né, que é máquina 2, estágio 8, você já vê que ele ganha aqui um melhoramento até então no ataque básico. Aí vai fazer uma outra máquina, no final da terceira máquina já ganha o quê? Melhoramento na habilidade pequena ou se não skill, tá? Passou aqui, ó, por uma máquina completamente, ganhou mais atributos. Na máquina número 4, né, estágio final, você já consegue um melhoramento na sua passiva. Aqui é onde você chega. No nível 85, se não me engano, já dá para chegar até a passiva no mínimo, beleza? Então tenham isso em mente. E caso vocês queiram, né, saber aqui, esse aqui é o recurso, né, até então pelo menos de um SS, vai mudar só as trinket, que vai ser de acordo com a tipagem ali do Pokémon até então em questão, né, vai ficar ali e você vai necessitar desse tanto de recurso aqui, caso você futuramente up full, tá? Para aqueles que não tem full, né, ou seja, assim, tem uns Pokémon que não vai ter essas duas últimas máquinas, a quantidade que você pode reparar é bem menor. Ó, isso aqui é bem menos, os fragmentos já é bem menos, as esmeraldas também é bem menos, e os brincozinhos aqui, né, as trinket até então é bem menos, beleza? Antigamente era muito, muito, muito mais caro. Quem viu alguns vídeos procurando relacionamento, né, sobre o Z-Move deve ter visto isso, tá? Que algumas máquinas antigamente era bem caro. Essas duas últimas aqui, mano, era absurdamente caro, tá? Aí eles fizeram uma atualização para reduzir os seus custos, né? Mas aí não devolveram, né? Aí que foi um embaço, mano. Não devolveram quem gastou ridiculamente, absurdamente muito, né? Porque, cara, era gasto pra caramba, né? E esse cara, né? Nem tchu, nem tchá. Mas é isso, né? Fazer o que é da vida. Bom, vou falar aqui a respeito do Z-Move dele, né? Relacionado aí com as habilidades. Só para vocês terem uma ideia. O ataque básico dele literalmente só aumenta o dano, ó, múltiplo base de dano aumenta para 120%, naturalmente é 100%, tá? Aumenta, ou seja, 20% ali no dano do ataque básico dele, que é muita coisa, tá? 20% é um upzinho, um tech gradual, show de bola. E ativa ali um Core Drive adicional, né? Core Drive é da passiva dele, tá? Para aqueles que não sabem, eu fiz uma review sobre as habilidades dele até então. Ó, a habilidade já, a skill, né? É uma habilidade, né, de dano gelo, né? Que é a queda de trovão gélida, né? Até então, ó. Multiplicador base de dano vai para 200%, se eu me engano é 180, né? Aí sobe para 200. Causa
propagação única de uma nuvem de trovão gélida aleatória. Sob ocultação de nuvem de trovão, ganha uma esquiva perfeita. Quando a ocultação de nuvem de trovão termina, gera uma nuvem de trovão gélida. Assim, ele cria um tipo de dano extra, que é essa nuvem de trovão, e cria um efeito benéfico para ele, que seria a ocultação das nuvens. Basicamente, mano, ele cria umas nuvens, fica escondido nelas e ninguém acerta, né? Ele ativa a esquiva perfeita, ou seja, não tem como acertar ele, né? Ele fica literalmente, se eu não me engano, por 2 turnos invisível em campo, certo? Mas se eu me engano, mano, time Terra, eu acho que Pokémon Terra acerta ele devido à tipagem, tá? Se não tiver errado, eu acho que essa esquiva perfeita não funciona até então com o time Terra, né? Ele não tem como esquivar dos ataques Terra. Porém, ele continua invisível. Então, assim, não vai ser, né, targeteado, tá? A menos que seja pelo Garchomp, né? Se eu não me engano, o Garchomp consegue alvejar, né, Pokémons que estejam invisíveis, contanto que o HP deles esteja abaixo de, se eu me engano, ou era 50% ou era 70% do HP. Algo assim, né? Ele tem algo assim relacionado à passiva dele, né? Que é o, sei o que, banquete de sangue, cheiro de sangue, algo assim, mano. Eu sei que ele foca, né, geralmente Pokémons que tem um HP um pouco mais abaixo, né? Ele dá um foco naqueles Pokémon ali. Então talvez, não sei dizer, né, 100% com propriedade, tá? Talvez ele seja o único que possa acertar, talvez, não sei. Teria que ver na hora, testar, ver alguém que tenha, né, e ver se isso realmente acontece. Bom, vamos aqui à passiva, né? O melhoramento da passiva do Zemove, né? Do bichão aqui. Durante o primeiro Overdrive Sombrio, né? Que é o tipo buff, né? É parecido com o WK, só que o WK ele tem que morrer para ativar, né? Ele morre, revive 100% de vida, 100% de rage e com dano super aumentado, né? O Black é um pouco diferente. Ele consegue ativar esse modo enquanto vivo, né? Ou senão quando ele morre também consegue ativar, pelo que eu me lembro. Mas é mais enquanto ele tá vivo, quando ele acumula uma certa quantidade de passiva, né? Um tipo de passiva aí até então. Aí vai, Overdrive Sombrio, o dano total recebido não pode exceder 30% do HP máximo, ou seja, ele meio que condensa o dano que ele toma, né? Ele não vai tomar um dano muito alto, ele vai perder só, no máximo, 30% da vida máxima dele. Quando o próprio ou um Pokémon Dragão, Gelo e Elétrico, né? Um desses 3, ou WK, pra quem não sabe, é Dragão, Gelo e Fire. O Black é Dragão, Gelo, Elétrico, tá? Ó, quando o próprio ou Pokémon Dragão, Gelo e Elétrico da linha da frente desmaia, né? Pokémon, ou seja, se tiver Dragão, Gelo na frente ali dele, for morto, né? No caso, deixa resíduo de gelo central na vaga prioritária na linha da frente, né? Sempre vai ficar ali na prioridade na linha da frente. Vocês vão ver quando, né, nós damos uma olhada lá nas habilidades em si, o que seria, né, isso. Literalmente ele cria uma estátua de gelo, que ela fica tomando dano, né? Todos os Pokémon tem que ficar batendo nela, né? É meio que obrigatório, ele obriga os Pokémons inimigos a bater nessa estátua de gelo. E ela não toma dano, tá? Mas ela recebe só uma quantidade de ataque. Eu não lembro se são 3 ataques ou se são mais que isso, mano. Eu sei que ela recebe um tanto de ataque até então. Depois ela se desfaz e causa um dano em área, né? Bem da hora até. Aí vamos aqui, a Ultimate, né, onde eu acho que é o ápice, né, porque é o que ele mais ganha buff, cara. Então a Ultimate dele é o que deixa ele realmente mais brutal, né, assim por dizer. Multiplicador base de dano vai para 440%, certo? Ou seja, ele aumenta mais ainda o dano da ult. Nas primeiras 2 entradas em Overdrive Sombrio, né, ou seja, as duas primeiras vezes que ele gerar essa passiva, né, libere uma habilidade suprema com 50% de poder sem custo antes da aproximação, que é aquele famoso que eu digo, né, ele consegue ultar 2 vezes devido a essa passiva. Quando ele entra nesse modo, ele consegue gerar uma ult extra, tá? Fora a ult de fúria dele, beleza? Só que com 50% de poder, ou seja, causa metade do dano, evidentemente, né, ia ser um absurdo se ele causasse o dano total, né, 2 vezes seguido, mano, seria um dano muito cabuloso, beleza? Aí beleza. Quando nuvem de trovão gélida se dissipa, né, quando ele ulta, ele gera essa nuvem, tá? Se dissipa, divide-se em 2 nuvens de trovão gélidas, né? Ou seja, ele divide, né, 2 nuvens ali, ou seja, vai acertar 2 alvos aleatoriamente. Após Mega Rayquaza acender... Deixa eu ver. Após Mega Rayquaza acender, afetado por nuvens de trovão, seus ataques de auxílio adicionam 50% do ataque e ataque especial, como dano elétrico. Rugido de trovão. Como é que é aqui? Rugido de trovão. Trovão lido?
Acho que seria isso. Não sei se é um erro ou se é assim mesmo. Mas aqui tem, né? Rugido de Trovão lido. Faz aliados do tipo elétrico adicionarem 80% do ataque como dano elétrico no próximo ataque ao alvo principal. É por isso que ele fica muito bom em time elétrico, tá? Porque ele ajuda o dragão, ajuda, tá? Os dragão ajudam ele de um certo modo. Mas o que potencializa, assim, o dano em si é o time elétrico. Ou seja, dragão elétrico ou tipos outros elétricos, né? Ele vai aumentar muito o dano desses Pokémon, tá? Isso é, né? Na passiva da ultimate dele. E, cara, agora me pegou aqui, mano, que eu não sabia que ele tinha um efeito combinado com a Mega Rayquaza, mano. Isso aqui muda muita coisa, né? Isso muda muita coisa, brother. Né? Eu não tinha... Eu sei que a Rayquaza batia pra caramba com ele, mano. Achar que era efeito normal, né? Os dois juntos era uma tristeza, mano. Enfrentar os dois juntos pra tancar, meu irmão. É pesado. Mas agora, vendo isso aqui, cara... após a Mega Rayquaza acender, né? O que é acender? É a outra passiva da Rayquaza bem semelhante a dele. Ela acumula uma certa quantidade lá de energia, né? Que consegue gerar uma ult extra. Então ela acende e vai pro céu. Então ela fica meio que voando. Só que quando o Black ulta, ele muda assim, tipo... Faz um... Como eu poderia dizer? Ele cria uma nuvem de tempestade, né? Sobre o campo. E pelo que eu entendi aqui, quando a Rayquaza estiver no céu com essa nuvem ativa... Né, os ataques extra dela, que é quando os dragões ou voadores, né, do seu time efetuam no time inimigo, no caso aí, o que deu para entender é que vai aumentar mais ainda o dano, né, desse sopro de dragão que ela fica soltando, né, vai causar um dano elétrico, assim por dizer. Então assim, muito interessante. Então realmente o combo com a Mega Rayquaza fica bem forte, né, pelo que eu vi aqui. Bacana, gostei, né, gostei. Né? Aí aqui ó, tem as descrições mais, né, completinha, depois com o Zimove, ó. Ataca um único alvo causando 120% do ataque físico, lembrando que ele é ataque físico. Lembre que o WK é ataque especial, então caso você acabe trocando, né, um pelo outro, você tem que se ligar na natureza, né, porque meio que um vai usar o que? Milde ou Modeste, e o outro vai usar Adamante, Relaxed, né, alguma coisa que aumente o ataque físico até então, beleza? Ele aqui ganha ataque físico nível 2 e bônus de dano crítico nível 2. Por 2 turnos, ativa um núcleo de cristal adicional. Enquanto em Overlook Sombrio, né, Overdrive Sombrio até então, causa 100% de ataque físico, né, de dano do tipo elétrico, ou seja, ele causa um dano extra ali. O buff dele aqui aumenta o dano, né, da habilidade suprema, ele aumenta o ataque físico dele especial aqui para causar mais dano ainda. E aqui, né, tem o buff, né, do Over Sombrio, que é quando ele ativa. Forma exclusiva, remove e é imune a todos os controles de nível 1 e 2, né, no estágio ali. Aumenta a taxa crítica e esquiva do tipo elétrico em 50%. Aumenta o dano e roubo de habilidades do tipo elétrico em 25%. Durante este tempo, esquiva de tipo elétrico virá esquiva perfeita, ou seja, ele não é acertado de forma alguma. Mas veja só, né, aí vai falar aqui, ó, esquiva de tipo elétrico é esquiva perfeita. A probabilidade igual à taxa de crítico de aumentar o dano do elemento elétrico em 50%. Entendeu? A probabilidade igual à taxa de crítico de aumentar o dano do elemento elétrico. Ou seja, quanto maior o crítico, maior o dano que ele vai causar. Registra um número de ativações de Isca do Trovão por aliados, até 3 vezes. Converte no mesmo número de nuvens de trovão gélida, que é outro tipo de buff dele, né? Isca do Trovão é literalmente um buffzinho que ele fica criando essas nuvens de trovão. Se der uma olhada aqui na passiva, né? Aqui fala, deixa eu ver aqui, núcleo de relâmpago, over sombrio, corpo gélido de cristal, nuvem... Tá aqui, ó, nuvem de relâmpago gélido, ó. Ataque sopro de dragão, efeito de relâmpago, pode ser espalhar. Dura uma rodada, causa 50 a 70% de dano físico baseado no ataque físico, elemental, gelo e elétrico, ao gerar ou espalhar. Reduz acertos elétricos gelo do alvo em 15%. Em tempo de chuva, ao gerar, espalhar nuvem de relâmpago congelante ou purificar o alvo, transmite 50% do dano de nuvem para um inimigo eletrificado ou congelado aleatório. Então assim, essa passiva aqui é muito forte contra o time água. É por isso que eu digo que o time água sofre muito na mão do Black, é quase impossível ganhar. É por conta disso, porque o efeito de chuva, né, que é o efeito especial do Kyogre, que é o efeito de campo dele, né, infelizmente... ativa Purifique. E se ativar o Purifique, né, nos Pokémon d'água, quando ele tiver essas passivas aqui dele, né, que essas nuvens ficam ativando, o teu time água vai sofrer mais de dano ainda, tá? Então assim, o peso de enfrentar o time água, mano, o time água é muito bom, tá? Até então eu tô usando, né, realmente ele é muito forte, ele é muito resistente, é pouco o time que bate nele, mas o Black quebra ele muito fácil, mano. Esse aí que é o problema, tá? O Black consegue quebrar ele muito fácil. Show de bola? Então aí, né, só uma prévia mesmo, tá? Poderia fazer outra review aqui completinha relacionado a depois como fica, né? Porque assim, quando você usa o Move, beleza, você sabe o que ele ganha mais, mas depois assim, você
talvez não entenda como fica ali o contexto inteiro, né? Depois que ele encaixa na passiva atual, né? Você vê aqui, ó, a descrição é grande, né? Então possa ser que depois eu faça, né, uma review assim mais aprimorada sobre as habilidades dele aqui, né? Enfim, você só tem que se ligar, mano, que ele tem um lance aqui, né, muito interessante, que é o acúmulo, né? Que é para ele justamente causar o máximo, né, de dano rapidamente, né? Que é esse aqui de 8 estrelas, ó. Ao entrar na batalha, impulsione o núcleo 3 vezes, né? Esse aqui que é o lance dele. No início dos primeiros 3 turnos principais, ganha 300, 200 e 100 de raiva. Quando o impulso do núcleo atinge o limite, entra no modo Overdrive Sombrio, que é onde ele causa muito mais dano, por um turno. Durante o primeiro Overdrive Sombrio, o dano total recebido não pode exceder 30% do HP máximo. Então, quanto mais rápido ele ativar esse modo, mais fácil é dele sobreviver, porque aí ele não morre de forma alguma, tá? E o núcleo de relâmpago central, esse é um efeito especial dele aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Impulso do núcleo, esses dois aqui. Ó, núcleo do relâmpago de gélido, né? É um efeito especial. Quando o HP do corpo principal chega a 0, ativa a energia de núcleo para absorver dano. Energia total do núcleo é 100% do HP inicial. Não pode ser restaurada. E a entidade, né? Entidade morre quando a energia do núcleo acaba. Isso aqui é o que eu falo, né? Aquele lance lá que ele perde toda a vida, mas ele ainda continua no campo. Se vocês repararem, ele fica com uma barra roxa embaixo. Aquela barra é gerada, né, devido ao HP dele, né? Só que é o dano que ele vai causando continuamente num jogo. Então, quanto mais dano ele vai causando, maior vai ser aquela barrinha, tá? Só que não vai ultrapassar 100% do HP dele, ok? Porque senão ia ficar muito absurdo, porque ele causa muito dano. Show de bola? Aí tem o impulso do núcleo, efeito especial quando o aliado causa efeito de relâmpago ou congelamento, ou seja, 2 tipos de pokémons aqui, ó, são presentes. Pokémon de gelo e Pokémon elétrico. Ativa o núcleo uma vez, ganha 50 pontos de raiva e aumenta 5% de evasão do tipo elétrico e dano do tipo gelo e elétrico. Após 6 ativações, atinge o pico de efeito do núcleo por uma rodada. Depois entra em recarga para reativar. Beleza? Então ele entra nesse modo aí de sobrecarga, né? Que aqui é o famoso, mano. Que aí esse efeito é o quê? Porque é literalmente impulso do núcleo. A cada 3 impulsos causa uma propagação de nuvem do trovão gélida aleatória no campo, né? Então assim, é por isso que ele precisa de pokémons elétricos, ou se não pelo menos gelo ali, para poder ficar ativando, né, essas nuvens, né? Fazendo que ele eventualmente cause mais dano, tá? Bem mais dano, né? Então assim, nesse meu time aqui ele não vai ter o desempenho total legal fodão devido a isso, né? Porque ele não tem 100%, né, do aproveitamento, já que eu não tô usando a Mega Rayquaza, né? Tá, então vou ter que dar um jeito aqui, mano, de encaixar ela, não sei onde, né? Porque o espaço ali tá meio apertado, né, no meu time. Mas, né, eu vou ver aqui. Na verdade, mano, ela seria no canto do Septile, tá? Porque eu acho que do que tá aqui sobrando é o meu Septile, entendeu? Então o ideal seria ela aqui no canto, né? Então ia ter 2 potentes, né, SS aqui em jogo, cara. 2 DPS naturalmente mais poderosos aí. Ia ter o Palkia aqui como um DPS, né, para killer, né? Ele vai matar o que sobrar. Aí o Manamp para dar suporte tanto para a baleia como para o Palkia. E o Eternatus para, né, pelo menos tentar um dos dois aqui sobreviver, pelo menos, né, com facilidade, né? Fazer aqui que tenha chance, né, de bater, né? Então tô com o Septile aí, né? Porque eu queria fazer os times aí, né? Testar uns times com o Septile, né? E eu acho que vai dar pra encaixar, mano. Só que, né, no time em água eu fico sem espaço devido a isso, né? Até então. Mas assim, eu testei ontem, cara. Eu consegui um desempenho até que bom, mano. Ah, já me derrubaram, né? Malandros. Deixa eu ver, eu consegui subir, cara, para o top 3, né? Consegui pegar o top 3 aqui contra o Baiano, mas, mano, deu trabalho, tá? Enfrentar aí. Tive que testar várias coisas aí pra conseguir ganhar e foi assim na risca, né? É devido ao power, né, mano? Os caras tão muito upados aqui. Aí estão com o power bem quebrando, né? Literalmente, mano, eu acho que os caras só ganham de mim por causa do power mesmo, viu? Tirando isso, eu acho que o meu time bate muito legal. Mas deixa eu ver aqui se dá pra bater em alguém. O Fallen já aumentou 1 M a mais, ó. Cada dia ele aumenta, então ele deve estar gastando nos Remove, né? Esse aí que é o Lash. Aí aqui ele usa, mano, um time que não tem muito a ver, né? Porque ele usa o Black no Fire, já disse que não combina. Porém, como ele é um dano auxiliar, né? Tipo, é um dano a mais pro time, aí meio que funciona, né? Só que aqui, mano, é conta cash, então não seria um time que ia funcionar pra qualquer um. Funciona porque ele gastou muita grana, então ele tem muita coisa upada, tá? Aí o time funciona. Beleza? Mas assim, vamos supor, vou fazer esse time aqui. Provavelmente ele não funcione, beleza? Um time água consegue arrebentar com ele, né? O dele só ganha, como eu digo, porque é super cash no up, tá? Ele comprou muita coisa ao longo do jogo.
Então tem um diferencial aí. Fora que ainda tem a catingueta do item Marvel, né? Que é pesado pra caramba. Mas deixa eu ver. Né? Pior que essa diferença aqui que vai matar, mano. Mas temos chance. Temos uma chance. Até então. Deixa eu ver, cara, como é que eu fiz aqui. Eu botei o Ho-Ho, né? Meu Ho-Ho tá como up secundário. Então ele não tá lá as mil maravilhas, né? Só que o foda é que eu usar o Septile, mano, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Isso que é triste. Tá, isso que é triste. Né? Se ele conseguir bater e matar alguém é bom, mas como o time dele lá é Fire, cara, eu acho que não vai rolar não, viu? Vou botar o Ho-Ho aqui mesmo. Eu posso testar, mas na minha visão acho que não vai rolar não, cara. Então deixa eu ver aqui. Será que eu boto o Ho-Ho na frente? Assim, assim, assim. Pronto, o Ho-Ho vai morrer fácil porque não tá upado. Então pelo menos eu vou conseguir proteger, né, o meu Blackzão aqui. Vamos ver como é que é o estrago, né? Eu sei que assim, o time dele, mano, não dava, né, tempo de eu conseguir bater. Quando eu batia com 2 Pokémon. E quase ganhava, mano. Levava mais da metade do time dele, né? Ó. Isso aqui que é o BO, mano. Viu aí? Ele já estacou a passiva logo de cara. E literalmente já matou o nosso Black. Deveria acontecer? Não. Mas o dano é tão grande que o meu Eternatus provavelmente morreu e gastou o revive com ele, né? Isso aí que é poder. É, aqui... não deu. Mano, agora saber como o bicho estacou a passiva assim tão rápido, né? Logo de cara. Porque ele estacou logo full, né? Deixa eu pensar aqui. Ele só tem 2 dragão. Não era pra ativar. Eu acho que é por isso que ele tá ganhando, mano. Esse Black dele deve estar naquele nível, né? 5 milhões e cacetadas. Então o esquema é o quê? Mega Giants, né? Contra esses caras aqui, esses caras muito assim, baleia, sem proteção, não aguento não. Vou ter que puxar algum time com Mega Giants e daí sim eu tenho uma chance de tancar, né? Mas com o time aqui, água, pelo prumo aqui, meu amigo, eu acho que não vai não, viu? Mas vamos ver, né? Testar aqui. Botar assim. Tentar ver se esconder o Eternatus atrás evita dele morrer, né? Cê é louco, fi. Quando ativou ali, ativou a nuvem, mano. Estourou, cara. Literalmente estourou o Pokémon. Ó, dessa vez ele não ativou, tá vendo? Como é todo doido. Mas é como eu falei, ó. Ele junta, né? Acaba juntando a ult dele com a ult da Mega Rayquaza, mano. Nesse caso aqui, eu teria que ter aquele... como é? Eu teria que ter o Keldeo, né? O Keldeo que poderia salvar aqui nessa situação. Por conta de poder cancelar uma dessas hoje. Porque, ó, é como eu falei, é um canhão de vidro, né? Tipo assim, o time dele tá literalmente só dando, né? Então é aquele jogo, tem mais speed, né? Que é o que faz ele vencer aqui. O time dele tem mais velocidade, ou seja, todo time bate com dano extremamente alto, né? E aí, ó, vai estourando todo mundo. Mas tá aí, ó, pra vocês verem, ó. O meu Black nem sobreviveu. Mas ó como ficou o time dele. Então vocês entendem aí, né? Por que se chama canhão de vidro, né? Porque literalmente o time morre, o time dele apanha sem nem nós, né, conseguir revidar até então direito. Né? Então agora eu entendi porque ele ganhou, né? Ele tá ganhando, é o famoso, né, mano? É o poder do cash. Mas tem times, tá? Por exemplo, esse time aqui do Mares seria o melhor pra enfrentar esse dele, tá? Porque com a Mega Diance e o Tyranitar, dá pra segurar, né, o dano inicial. Segurando o dano inicial, dá pra você bater, entendeu? É por isso que eu tenho que mudar de time. Então vamos tentar aqui alguém mais fraquinho, né? Ó, o Gon voltou com o mesmo time, é o que eu falei, né? É o time que é o único time, mano, que relativamente consegue fazer o Black ter uma chance, que é com a Diance, por conta do escudo. Mas não sei se o meu aqui dá conta. Será que dá conta? Eu vou de Septile, mano. Eu vou arriscar aqui, ó. Vou arriscar aqui, né, e ver se ele faz a boa aí pra nós. O meu tá fraco também, então é bem foda, mano. E outro, ele precisa de cura, né? Eu acho que é por isso que ele não tá brilhando, né, no time. Mas vamos ver aí, né? Vai que, né? Vai que a estrela dele brilha aqui. Aí deu ruim já pra nós. É como eu digo, né? Speed, cara. Speed é o nome, né, do meu problema atual. Velocidade. É o problema atual, mano. Os caras estão ganhando na base da velocidade. Como é complicado, né? Para quem é cash fica fácil, mano. Agora para aqueles que não tem speed na conta, aí fica o rolê, né? Isso é porque ele testou um time ontem, só que ele tava sem o Black, né? Aí ele não ganhava. Na verdade ele tava usando o WK, né? Só que ele tirou o WK e botou o Black de novo. Porque senão ele não ganhava mais. Mas
Deixa eu ver se eu consigo aqui trocar. Eu acho que era esse, Navy. Vou botar, vou reduzir o dano e tentar potencializar a velocidade. Não sei se vai ajudar, né, mano? Tipo, se eu conseguir ser mais rápido que o dele, possa ser que eu tenha uma chance. Mas esse que é o problema, né? Vou ver se eu taco o Ho-Oh aqui. Dar uma sobrevivência aqui. E bora lá. Pô, cara, eu queria que meu time tancasse, mano. Sem tancar não tem como, velho. Mas também é difícil, como é que tanca, mano? Tomando super efetivo na cabeça, né? É contra a medida. Ó, literalmente, cara. Beleza, deu pra dar uma ultizinha ali, mas não estacou a passiva, né? Tá. Já ativou ali o núcleo, né? O núcleo de gelo dele, ou seja, a vida dele já foi pro espaço. Mas vamos ver se ele consegue, né? Bater aqui ao máximo. Beleza? Quase matamos o Eternatus dele, isso é uma pena. Não era pra ter matado, né? Ou já era. Agora deu ruim, mano. O Tiranitar dele conseguiu bater. Qual foi, filho? O Eternatus dele ficou sem vida, mas não morre, mano. Aí quebra, viu? A parede atrapalhou, né? Essa paredezinha aqui do Tiranitar que eu falei, né? Que é justamente pra segurar a sequência de outras ult. Qual foi, mano? Meu pau que nem gritou, brother. E é porque eu botei full crítico nele, mano. Botei full crítico e o bicho não crita, velho. Qual foi? Dá não assim? Não dá não. Pera aí. Calma lá. Na desvantagem é foda, meu amigo. Na desvantagem é foda, mano. Como assim? Frontline. Estratégia. O Tiranitar dele ali salvou, mano. Conseguiu o bicho bater, né? Fazer ele bater, né? Até então. Mas aí, mano, em compensação, o Tiranitar dele conseguiu jogar, né? Esse que é o B.O. Ó, tô dizendo que o Escudadinha tá tancando mais agora. E falaram que ela recebeu buff, né? É por isso que tem que fazer ela, mano. Ó, de novo, cara. Quase ele mata o Eternatus, mano. Esse Eternatus dele não morre, não. O meu tá morrendo, mano. Isso que é triste. Né? Mas talvez eu tenha uma solução. Só que depois eu tenho que testar. Show. Tá, e deu 2 ult. E aí, matou? Mentira que ela deu esquiva. Aí é covardia, viu? Mano, covardia, viu? Mentira, cara. Deu controle. Meu amigo. Aí o jogo trola, né, mano? Aí esse jogo trola, cara. Absurdo, velho. Olha, mano. Só porque o Poké ia bater ele. Cara, ele tá sobrevivendo no nada, mano. Se nós matamos o Eternatus, facilita um pouco, né? Porque ele perde até então suporte. O foda aqui, mano, é que ele tá conseguindo sobreviver com nada de vida, mano. Que é uma coisa ridícula. Olha isso, velho. Né? Sorte é uma coisa que nesse jogo não me convém, né? Porque não existe uma luta que eu dê uma sorte que se quer, mano. É sempre o outro time inimigo que ativa todo, né? Como é foda, velho. Como a diferença, né? A pequena diferença de power faz, né? Em uma luta decisiva. Mas é isso, mano. Eu tô sendo teimoso por estar querendo enfrentar time que não dá pra ganhar usando, né? De desvantagem, mano. Enquanto ele usar o Black, né? A galera que usar o Black não dá pra usar o Água, porque o Água não aguenta. A menos que eu fosse upado, né? Talvez se eu fosse upado ali de pé de igualdade, dava pra bater nele, né? Porque eu ia tancar. O problema é que eu não tanco, entendeu? Esse que é o esquema, né? É sobreviver pra revidar. Contra time que naturalmente vocês vão enfrentar, que geralmente vai ser top 1, top 2, top 3, que vão ser caras que gastam muito, naturalmente a conta deles vão ser muito mais upada no servidor, que vai ter muito mais speed, aí tem que trabalhar um time mais de defesa, tá? Até então é assim que eu cheguei aqui no top rank, né? Time mais defensivo, né? Tipo, aguentar pra poder revidar. Até então, só que tem que revidar com força, né? Aí aqui, nesse meu aqui até então não tem como, porque eu não consigo revidar. Né? Até dá, só que aí meio time morre, né? Metade do time morre. Então, não tenho como ganhar um jogo com 3 Pokémon, né? Só se fosse um milagre, mano. Mas quem sabe? Então, assim, vou testar, né? Em outro time, porque contra a Água não vai dar, tá? Se fosse ele o WK, né? Se ele tivesse deixado o WK, dava pra ter ganhado, né? Como tava ganhando, dava pra ganhar antes. Mas com Black, mano, não tem como, né? Os caras aqui apelaram, né? Botei o time em Água, a galera veio de Black, cara. Aí quebrou as pernas, né? Bonito.
Mas é isso, talvez com a Mega Rayquaza pode ser que funcione, pode ser que não, né? Teria que ver aí. Talvez no canto do Septálio, não sei ao certo. Mas se a minha pelo menos for muito veloz, tipo assim, muito rápido mesmo, e conseguir bater primeiro para o Black bater depois, pode ser que eu ganhe, né? Então eu vou fazer esse teste, né? Eu vou ver aqui como é que eu faço, talvez eu tire o Septálio, mas depois eu adiciono o Septálio em outro time quando eu tirar o time água, né? Porque aqui, para mim poder usar o Septálio, eu tenho que trocar o time. Então, naturalmente, eu vou ter que jogar sem, né, os Pokémon d'água aqui. Que, na minha visão, cara, é um time muito legal, tá? Mas é aquilo, precisa do Keldeo, né? Porque o Keldeo, ele cancela a Ultimate, né? Cancelando a Ultimate, ele dá até então, assim, uma sobrevivência, né? Uma chance do seu time conseguir revidar. Sem o Keldeo, aí fica muito difícil enfrentar esses caras. Porque, como eu falei ali na passiva, é 2 ult inicial da Mega Rayquaza e 2 ult inicial do Black, mano. Isso se ele não matar alguém. Aí ele dá outra ult, beleza? Mas aí é reviewzona, né? Reviewzona, rapaz. Bolada, tá? Vou tentar aqui encaixar um time. Vou tentar arrumar um time também pro Calango, né? Pra aqueles que é fã dele, que quer usar ele, né? Vou ver aqui se eu conseguir encaixar em algum time ele, tá? Vai ser difícil, vai. Porque na minha visão o WK é a melhor opção pra jogar com ele, né? Mas eu acho que dá pra usar o Black, mano. É só nós poder aí usar a cabeça legal. Fazer até então um time que os dois consigam se encaixar bem, né? Então fiquem ligados aí pros próximos vídeos, né? Porque eu vou sempre agora, mano, trazer novidades, né? Talvez hoje ainda, não sei, vou ver, né? Se der tempo eu faço um outro vídeo. Caso aí tenha dado certo, né? Até então, os meus testes, beleza? Então é isso, valeu, é nóis.